Fala, Nação Azul, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cruzeirense Apaixonado. Eu sou o Wallace Júnior e vamos para mais um vídeo espetacular, hein? Hoje esse vídeo é de quê, pessoal? Vocês já sabem, quem está acompanhando o canal já sabe. Vídeo de pré-jogo. O pré-jogo geralmente a gente faz no dia, mas amanhã não vamos conseguir fazer antes da partida porque a gente vai estar indo no campo. É isso mesmo, vamos lá no Mineirão, no Gigante da Pampulha, para trazer essa vitória para o Cabuloso, para o Cruzeirão, porque a gente está de pé quente, né? Desde que a gente está aí com o canal, a gente só teve uma derrota e a gente vai continuar tendo só essa derrota, o resto vai ser só vitória. Então, por falta de tempo hábil, a gente vai fazer esse vídeo de pré-jogo hoje, e aqui e agora. Então, vamos falar bastante sobre a partida, vamos falar também sobre recado para quem vai no campo, né? Então, antes de mais nada, já peço para vocês fazerem o quê? Dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não perderem nada. Amanhã a gente vai fazer vários vídeos também durante a semana, então se inscreve aí para não perder, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado. Bom, família, então vamos falar aí desse jogão, né? Pô, tô até aqui, ó, flâmula da sorte, tá? Essa flâmula aqui que a gente leva pro campo direto, sempre que é jogo especial eu levo, então tá aqui, tem muitos anos que eu tenho ela. Já está aqui até no canal. Então, apresentado a vocês a flâmula do canal Cruzeirense Apaixonado, e vamos ver se ela vai trazer essa sorte pra gente, como ela sempre leva, toda vez que a gente vai com ela, geralmente a gente sempre bem feliz, a gente volta com um sorriso no rosto, porque a vitória veio pro Cabuloso, beleza? Então, pessoal, vamos começar de início fazendo aquela parabenização de sempre, para quem? Para a China Azul. Maravilhosa, né? Torcida do Cruzeiro, mais uma vez assim, é chover no molhado. Ingressos esgotados desde ontem, então já vamos ter aí mais 60 mil no Mineirão. E assim, uma partida espetacular que vai ser, tenho certeza. A torcida vai estar cantando do início ao fim, dos 90 minutos, apoiando, empurrando. Então, para você que vai no campo, assim como eu, o Cruzeiro e algumas torcidas organizadas até soltaram uma nota, tá, pessoal? Pediu para chegar mais cedo, tá? Porque o Cruzeiro vai fazer, junto com essas torcidas organizadas, um mosaico insano, pessoal. É isso mesmo, mosaico, aquele desenho no meio da torcida. Vai estar top, tenho certeza. Tá todo mundo fazendo isso aí desde hoje de manhã, então um dia de antecedência. Então vai ter lá as papeletas nas cadeiras. E o que eles instruíram para quem vai no campo? Vou passar para vocês. Primeiro, cheguem mais cedo, não deixem para chegar em cima da hora. A torcida do Cruzeiro tem essa mania, né? Então cheguem antes, tá? Para estar organizando tudo certinho. Fiquem nas cadeiras, né? Não se espalhem, principalmente ali antes do jogo, ó, quando for cantar o hino nacional, que vai ser ali o momento que vai fazer esse mosaico aí. Não troquem as papeletas de cadeira, de lugar, pessoal. Por quê? Porque ela está posicionada para fazer aquele mosaico lindo, maravilhoso, da maneira certa. Se você inverte a papeleta, você vai estar acabando trocando ali alguma cor, alguma parte do mosaico, beleza? E também sigam as instruções da papeleta. Ela vai estar lá com instruções, ó, essa parte para cima, essa parte para baixo, para a gente estar fazendo uma festa maravilhosa, impressionando o Brasil inteiro, porque essa partida vai ter transmissão de tudo que é canal, vai estar todo mundo vendo, vai ser a partida dessa oitava de final da Libertadores, beleza? Então vamos começar falando aí do confronto, né? Pô, um confronto assim que tá todo mundo aguardando, eu tô muito ansioso, já só falo disso aí, depois que passou o jogo do Mirassol, então a ansiedade começou a bater, vários comentaristas, muita notícia, muita coisa rolando. Então a gente vai começar primeiro, por quê? Por causa do tempero, né? Essa partida, além de ser muito importante, ser o confronto de duas grandes equipes, infelizmente o Flamengo é uma grande equipe, a gente precisa falar isso, a gente precisa admitir isso, tem grandes jogadores, não tem como negar, e nesse confronto ele já começa o embate, pessoal, nos bastidores, é isso mesmo, fora do campo já tem muita coisa, muita água já rolou e muita água para rolar. Primeiro ponto aí, pessoal, Leonardo Jardim, ou seja, o Traíra, é isso mesmo, o Traíra, a gente conhece aí, treinou a gente ano passado, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Ele fez aí uma ótima campanha pelo Cruzeiro, né? Fez uma temporada muito boa, uma temporada de recuperação, né? Fez mudanças ali, afastou o Dudu, botou o Gabigol na reserva, fez aquelas mudanças que a gente lembra até que foi no jogo contra o São Paulo. O time começou a voar, começou a melhorar, tivemos sequências invictas, chegamos aí até liderar o Campeonato Brasileiro ano passado, né? No meio do caminho tivemos alguns tropeços, principalmente no finalzinho. Chegamos à semifinal da Copa do Brasil, então assim, ele fez um trabalho muito legal. Teve a confiança do Pedrinho, o Pedrinho deu a confiança a ele,
E no final do ano a gente sabe o que aconteceu. Depois de uma temporada maravilhosa dessa que a gente acabou de narrar, ele pediu para sair. É isso mesmo, ele falou com o Pedrinho, né? Falou na mídia, falou para a torcida que tinha problemas pessoais, precisava vir e ir lá para Portugal, aquela conversa toda, né, pessoal? O Pedrinho, que é um cara sensacional, um coração que não cabe no peito, o que ele fez? Acatou e ainda fez mais, deixou ele sair sem pagar, sem cumprir a multa rescisória. É isso mesmo, tinha contrato, né, com o Cruzeiro, contrato longo de 2 anos, tinha multa alta, e o Pedrinho, com o coração bom que ele tem, deixou ele ir sem multa. O que aconteceu? 2 meses depois, o bonitão, o Judas Iscariotes, isso mesmo, ele é Judas, traíra, ele vai e assina com o Flamengo, né? Depois de algumas declarações polêmicas. Então, assim, a torcida do Cruzeiro, engasgada com esse traíra, a gente quer acabar com o Flamengo, amassar ele para mandar ele embora do Flamengo, né? Porque a gente sabe que se ele não ganhar, né, não passar no confronto e não vai passar, anota aí, ele vai ser mandado embora, que ele já está sendo questionado lá. Então tem esse tempero aí já por trás, né, uma primeira parte, e também tem esse tempero, mais uma pimentinha do outro lado. E aí já é com o Gerson, né, pessoal? A gente sabe que a torcida do Flamengo nutre um ódio mortal pelo Gerson. Por quê? Porque ele saiu já mais de uma vez lá do Flamengo, a última saída dele foi muito conturbada, ele foi para o Zenit, eles não querem ver nem pintado de ouro o Gerson, e o pai do Gerson, né, o atleta Marcão, que fizeram aí negociatas com o Zenit. Primeiro eles fizeram o Flamengo renovar o contrato, né, reduzir na multa, né, a multa para pagar ali para um time, a multa rescisória para um time levar. Assim que o Flamengo baixou a multa, eles receberam um cascalhozinho ali de bônus e tudo mais, já estava meio que acordado com o Zenit foi lá, pagou o valor da multa, levou o Gerson, e o Flamengo perdeu o dinheiro porque tinha renovado e ainda ficou sem um jogador, sendo que o atleta Marcão, o pai do Gerson, já sabia que ele ia ser negociado e falou o valor da multa para o Zenit. Então, assim, o flamenguista odeia ele, e não só o flamenguista, até o Flamengo, porque eles estão até movendo uma ação, pessoal, isso mesmo. Poucas vezes eu vi um clube mover uma ação pessoal contra o jogador, cobrando mais de 30 milhões na justiça, cobrando o valor dessa multa aí, que, segundo eles, o Gerson fez o Flamengo tomar prejuízo. Então, já tem esse tempero, né? Tem muita lei do ex que pode acontecer. O próprio Gerson, né, fazer gol aí contra o Flamengo, ou tem uns lá do outro lado, a Arrascaeta também, né, que foi um jogador importante aqui, campeão pelo Cruzeiro, a gente sabe disso. É um jogador perigoso, né? Não está na sua melhor fase, né? Já não está na idade dos seus tempos áureos aí, mas mesmo assim ainda é um jogador perigoso. Então, tem muita coisa que pode rolar nesse jogo, né? Então, assim, já começamos por aí, fora de campo. E agora vamos falar dentro de campo, pessoal. Primeiramente, o Cruzeiro, né, deve ir com a escalação praticamente titular, tirando os jogadores que tirando o que a gente tem contundido no DM, que são jogadores titulares, mas esses já não dá para jogar mesmo, e os que estão suspensos por 3 cartões amarelos. São eles: o Fagner e o Romero, 2 pilares aí, principalmente do sistema defensivo, né? O Fagner ainda ajuda bem ofensivamente, contra o Mirassol ele deu um passe maravilhoso para o KJ fazer aquele golaço, então a gente não vai ter esses dois já é certo, então provavelmente vai entrar, provavelmente não, devem ser eles com certeza, 99% de certeza, o William na direita e Mateuzinho no lugar do Romero. Muita gente perguntando sobre o Zé Lucas, não acho que ele deve entrar, e particularmente também eu não entraria, não colocaria ele, é um jogador muito bom, nós vimos aí contra o Mirassol, mas foi uma partida só, precisa dar tempo ao tempo, é um jogador muito novo para uma partida muito grande, então assim, vai de Mateuzinho mesmo, se o Mateuzinho entrar mal, a gente vê o Lucas Silva, ou vê até o próprio Zé Lucas, beleza? Tirando isso, a gente tem aí o ataque, né, que vamos com o ataque que a gente tem mesmo, que é o Arroio e o Kenji, né? Pode ser que entre o Felipe Moraes, né? O cria da base, e também o Wesley, né? Que fez uma grande partida aí, fez gol na estreia, né? Começou com o pé direito. Acho muito difícil ele já chegar sendo titular, o Arthur Jorge bancar isso aí. Acho que ele pode ser até uma arma boa para um segundo tempo, caso a gente não esteja bem, como não estava no primeiro tempo contra o Mirassol. Então acho que ele vai de Kenji mesmo, é a minha aposta. Então eu resolvi fazer. E do Flamengo também, o Flamengo tem alguns desfalques aí. O primeiro, Alexandre, porque ele está machucado, né? Ele está contundido com lesão. Temos também o Luiz Araújo, que está voltando de lesão, não está 100%, então ele não deve ser relacionado para o jogo. E tem também o Cebolinha, que está com um quadro viral aí, uma gripe, né? Está com a doença, também não vai para o jogo, não foi afastado, provavelmente não deve ser relacionado. Então são baixas importantes, né? Principalmente ali no ataque.
mas o Flamengo tem um elenco muito bom, com certeza vai ter peças para colocar aí também. Então a gente até pegou aqui a escalação do Flamengo, porque né, não sou flamenguista, não entendo nada de Flamengo, quero nem saber de Flamengo, a gente sabe é de Cruzeiro, para a gente fazer um super trunfo. Quem conhece esse jogo, pessoal? Eu adorava aquele jogo de cartinha que você vai ver na Valência. Eu tinha um de Fórmula 1, era muito legal, tinha a McLaren, a Ferrari, quem tinha maior velocidade. Enfim, vamos fazer um super trunfo agora da escalação provável, né? Porque pode mudar. Lembrando que a gente está fazendo esse pré-jogo um dia antes, então hoje agora é terça-feira e o jogo é amanhã, quarta. Pode ser que mude alguma coisa, mas com o que tem sido falado hoje, vai ser isso. Ó, eu vou até pegar aqui uma cola, pessoal, porque a escalação do Flamengo eu não sei de cor, né? Sei alguns jogadores, mas saber certinho é muito difícil. A do Cruzeiro eu sei. A escalação tô pegando aqui, ó, do Globoesporte.com, né? Que geralmente aí é um site bem confiável. Então a gente tem aqui, ó, vamos primeiro pelo gol. Rossi e Otávio. Quem vocês acham que é melhor, ganha no Super Trunfo aí, ó? Para mim, Otávio, beleza? Por mais que ele seja novo, não tenha tanta experiência, principalmente na competição internacional, do tamanho, jogos grandes como esse Flamengo pela Libertadores, ele é um goleiro, assim, sensacional, tá mostrando a cada partida por que ele é esse goleiraço, porque teve proposta de 3 milhões de euros por ele, sendo que ele mal jogou ainda no profissional, e olha, quando o Cássio voltar, não sei não se ele não continua aí sendo titular, vai ser até uma polêmica aí. Quem falar nisso, deixa aí no comentário, quem você acha, Cássio ou Otávio? Né, vai ser tenso, e eu acho que deve manter o garoto, ele tá indo bem, deixa ele, porque ele conquistou essa vaga em campo, então cabe o Cássio conquistar dele em campo também, e não voltar só pelo nome, tá? Mas o Rossi, ele é muito contestado lá no Flamengo, é um goleiro que falha demais, dá muita presepada, faz uns milagres às vezes, mas faz muita presepada, por isso que o Cruzeiro tem que marcar pressão para conseguir, às vezes, fazer ele errar aí. Beleza, então de goleiro, Otávio, 1-0 pro Cruzeiro. Varela ele joga aqui na lateral direita, né? Então, eu acho que o nosso lateral direita vai ser o William, eu vou de Varela. Varela acho que tem mais valência, tanto ofensiva quanto defensivamente. O William não é nosso titular, acho que se fosse o Fagner, eu iria de Fagner, mas como é o William, um ponto aí pro Flamengo, então 1-1. Na zaga, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, vou colocar aí direita aí com o esquerdo. Então, Léo Ortiz, para mim, o Fabrício Bruno é melhor. Ele era até titular do Flamengo, né? Saiu aí por coisa de opção técnica mesmo do Felipe, mas a gente tirou ele lá na grana, Pedrinho comprou na grana, é um jogador de seleção brasileira, estava muito bem ano passado, um dos melhores zagueiros do Brasil, esse ano deu uma oscilada, mas está voltando a jogar muito bem. Então, por todas as valências, velocidade, altura, sou mais o Fabrício Bruno. Então, 2-1 Cruzeiro. Léo Pereira ou Jonathan Jesus? Aqui, o Jonathan Jesus vai muito bem, pessoal. Não à toa, está muito cobiçado, tem proposta de 15 milhões de euros por ele, mas o Léo Pereira é um jogador de seleção brasileira, mais pronto, canhoto, tem bom passe, avança, assim como o Jonathan Jesus. Mas acho que ele está mais pronto, ele tem mais experiência, acho que é um jogador que agrega mais. Acho que no futuro próximo o Jonathan Jesus vai passar ele, mas hoje eu votaria no Léo Pereira, então, por enquanto, 2-2. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas ou Rojas. Eu vou de Rojas, o Ayrton Lucas ele nem é o titular, o Alexandre está machucado, né? Então vou de Ayrton Lucas, não, de Rojas, sem preocupar muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Rojas está jogando bem, então vou de Rojas. Então 3-2 para o Cruzeiro. Pulgar e Mateuzinho. Se fosse o Romero, daria Romero, mas como é Mateuzinho, vou de Pulgar, fez um golaço aí contra o Vitória. Também é um pitbullzão ali, marca bem, pegador, é um jogadoraço também, vai de Pulgar, então 3-3. Jorginho ou Gerson? Cara, aqui pra mim não tem nem discussão, Gerson. Gerson mais novo, tem mais vigor físico, o Jorginho já tá naquela descendência da carreira, é um grande jogador, mas o Gerson nem se compara, o monstro da bola, o cara que devia ter ido pra Copa do Mundo, então aqui não feijão sem bicho. Pra mim o Gerson, então a gente já foi pra 5-4 aqui. Arrascaeta e o Matheus Pereira. Cara, para mim, o Arrascaeta é um craque também, assim como o Matheus Pereira, mas no momento eu sou mais Matheus Pereira. Acho o Arrascaeta mais decisivo, tá, pessoal? Por isso que eu falei, tem que ter muito cuidado com o Arrascaeta, mas eu vou de
Matheus Pereira, porque ele tá jogando muito, tá na temporada absurda, também devia ter ido para a Copa. Então, mais um pro Cruzeiro aí. Carrascal e o Plata, né? Qualquer um dos dois aqui, contra o... A gente não se sabe, tá mais pro Carrascal. E aí aqui seria o Arroio. Cara, Carrascal ou Plata ganha do Arroio, tá? O Arroio não tá bem. Sim, o pessoal me xinga por ser um defensor do Arroio. Não que eu acho que ele é um craque, mas eu acho que ele pode ajudar dentro do elenco. Não acho que ele deveria ser titular, ele nem era para ser, era para ser o Pé, que tá machucado também. Mas contra Carrascal e Plata, vai de Arroio, qualquer um dos dois contra Arroio ganha. Na outra ponta, Samuel Lino ou Kaique Kenji, ou talvez Felipe Moraes, tanto faz, qualquer um que for do Cruzeiro. Samuel Lino é muito mais jogador, é até um jogador para a gente ficar de olho, porque é um dos jogadores que cresceram com o Leonardo Jardim, estava sendo muito contestado no início do Flamengo, né? Principalmente pelo custo-benefício, foi uma contratação caríssima, mais 150 milhões que o Flamengo investiu nele, não estava dando todo esse retorno, mas agora o bicho está insano, está marcando muito, está jogando muito, e ele vai jogar muito pelo lado do William, né, que é um setor mais fraco, um jogador que não tem um perfil defensivo tão forte, então a gente vai precisar muito do Arroio dobrando marcação, e atenção do Mateuzinho também, dos volantes ali de meio de campo, para fazer essa dobra de marcação aí. Então, Samuel Lino também. E entre Pedro e KJ, muito difícil, dois jogadoraços, sou muito fã do Pedro também, cara, acho que um 9 completo, mas o KJ mais novo, numa fase melhor, o KJ é o jogador que mais fez gols no Brasil, desde que o KJ, se você pegar o recorte, desde que o KJ pisou no Brasil, ele é o que mais fez gols, tá um gol à frente do Flaco Lopes, então vou de KJ também. Então vamos ver quanto que ficou aqui, ó, no gol ficou Cruzeiro 1, nós ganhamos aqui na zaga 2, ganhamos na lateral esquerda 3, ganhamos no meio de campo 4, com a Arrascaeta também ganhamos 5 e ganhamos 6 no atacante. Então ficou 6-5 para a gente. Não vou falar dos técnicos aqui, não tem nem como falar do Jorge, bem melhor que o Traíra, que o Judas. Então 7-5 aí para o Cruzeiro. Então, sem clubismo nenhum, tá, pessoal? Vocês sabem isso, sou um cara sensato, uma análise completa aí. Então, para mim, no super trunfo deu Cruzeiro, e se Deus quiser vai dar Cruzeiro dentro de campo também, beleza? Então, o que esperar desse jogo é isso. Acho que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, né? Só sabe jogar assim, o Judas não joga de outro jeito, e a gente sabe que ele é engessado, e o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com essa transição, porque o Flamengo tem bons jogadores, então a gente não pode dar mole de perder bolas no meio. Então, Mateuzinho, entra ligeiro, entra ligado, porque tem muito jogo que você gosta de ficar perdendo bola no meio. Então, não podemos, porque se der esse contra-ataque rápido ali, principalmente do meio para frente ali, na parte ofensiva, a transição do Flamengo é muito rápida. Mas, então, acredito que o Cruzeiro vai ter mais a posse de bola, vai ter mais a iniciativa, precisamos tentar marcar o mais cedo possível e marcar pressão, né? Nossa saída de bola também acho que a gente precisa melhorar, como eu falei no último vídeo contra o Mirassol, tivemos umas 10 saídas de bola horrorosas, então a gente precisa melhorar nisso aí, e acredito que a gente vai ter uma atenção especial, tanto na Arrascaeta, que é um cara diferenciado, um cara diferente, independente se ele tá velho, não tá numa boa fase, tá voltando de lesão, tem que ficar esperto, e na esquerda com o Samuel Lino também, acho que a gente tem que ficar ligeiro, vai atacar ali o William, né? Então a gente precisa dobrar essa marcação. Bom, pessoal, então a análise é isso. Acho que... vou dar o palpite, né? Bom, depois de falar tudo isso, qual que é o palpite do jogo? Cara, 2-1 cabuloso, tá? Vamos ganhar aqui e vamos empatar lá. Então já 2-1, tô cravando aqui. Os gols, KJ e Gerson. Esse é o jogo do Gerson, primeiro gol do Gerson no Cruzeiro. Lei do ex. Então pode anotar aí para mim 2-1 Cruzeiro, beleza? Bom, para só dar uma pincelada, eu vou falar da Copa do Brasil, não vou me aprofundar demais, senão o vídeo fica longo, esse vídeo é só sobre o confronto, depois a gente pensa nisso, agora é Flamengo, que a gente precisa, nossa próxima vítima, mas o Cruzeiro teve sorteio hoje da Copa do Brasil, né, foi às 11 horas, e pegamos o Alt Mineiro, né, o Alt, não sei se vocês só sabem, esse é um nome muito conhecido dele internacionalmente, nacionalmente conhecido como Peter Pan, né, o clube Peter Pan, porque nunca cresce, nosso rival, segundino de Minas, o Atlético Mineiro. Então, vai ser clássico, primeiro jogo em casa, né, no Mineirão, e o segundo jogo em casa também, na Arena Ponto Cego, né? A gente vai jogar em 2 partidas em casa, eu estou até preocupado do STJD fazer uma denúncia contra a gente, porque a gente pode estar levando vantagem, né, jogar
tanto no Mineirão quanto na Arena Ponto Cego. Então, assim, foi um confronto interessante. Acho que poderia ser mais para frente, mas tanto faz, qualquer um que a gente pegasse, a gente ia ter grande chance de passar, como vamos ter agora também. E mais para frente a gente aprofunda aí nessa partida, vamos trazer bastante coisa sobre isso aí, beleza? E só para complementar, os outros confrontos foram 2 clássicos. Cara, sabe a chance de dar? Poderiam dar 3 clássicos, deram os 3. Sabe a chance de dar isso? Era 0,95%. Sei não, hein, CBF? Sei não, se não queriam esses confrontos, casa de aposta por trás. Não vou falar acusações aqui levianas, mas muita cagada. 0,95%. Foi doideira. E quais foram os outros confrontos? Grenal, também um grande confronto. Santos e Palmeiras e Vasco e Vitória. Sendo que a dupla do Rio Grande do Sul e de Minas está de um lado da chave. Palmeiras e Santos mais Vasco e Vitória do outro lado da chave. Então o Cruzeiro só pega o Palmeiras, que para mim é o time mais forte na final, beleza? Então é isso, pessoal. Se você chegou até o final, deixa o like, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente tá sendo aí, a gente tá demais, cara. Depois eu vou até falar, nós já batemos as metas de inscritos aí, a gente tinha colocado a meta de 160 para sexta, a gente já tá chegando a 180, 20 a mais. Então assim, nós estamos igual a Dilmusa mesmo, tem que chegar na meta e dobrando. No vídeo de amanhã a gente coloca a nova meta, né, pra gente tentar aí bater novamente, e é só agradecer mesmo, beleza? Lembrando que amanhã tem match day do jogo, a gente vai fazer igual o vídeo do Mirassol, não tem pré-jogo, esse é o vídeo do pré-jogo, e vamos tentar fazer uma live, tá? Lá de dentro do Mineirão, talvez no carro, logo ali que acaba, né? Para tentar conversar, pra gente falar a felicidade aí do que aconteceu no jogo, né? Se Deus quiser, felicidade pra gente, Deus abençoar. E eu vou tentar, não vou garantir, porque pode ser que eu esteja sem internet, que lá a internet é ruim, ou sem bateria, mas fiquem ligados aí que eu vou deixar a live pronta e vou falar também nas redes sociais. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, tá? TikTok e Instagram, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então aquele abraço, fiquem com Deus, cabuloso, 0! Tchau, tchau!